tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então é interessante que o que Paulo explica aqui é o que Jesus está dizendo. Paulo está dizendo em Gálatas 4, do 8 ao 9, ele diz assim: no passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conhecestes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, ele fala, sendo conhecido por Ele, é que o Evangelho chegou para eles antes que eles conhecessem a Deus. Foi Deus que se revelou para eles pelo Evangelho, mostrando grande amor, e agora eles conheceram Deus pelo Evangelho e estavam agora virando as costas para o que Deus se revelou para eles, voltando aos rudimentos. Jesus está dizendo aqui a mesma coisa para os discípulos. Foi eu que escolhi vocês e vos chamei para que vades deis fruto. Ele já começa a trabalhar esse entendimento dos discípulos, dizendo que não é por mérito de ser judeu, mas é pela graça do Pai, pelo amor do Pai, pela misericórdia do Pai, que ele faz essa obra. Então a gente precisa pensar nisso, meus irmãos. Uma palavra para nós, eu não fui criado no Evangelho, eu não nasci no Evangelho, o Vitor já nasceu no Evangelho. Então, quando a gente pensa nisso, nós não vamos para o céu porque eu sou filho de crente, meu pai é pastor, foi fundador de uma igreja, meu pai ou minha mãe foram missionários, ou era um grande cantor, um teólogo. Não, essas coisas não funcionam no reino de Deus. Não funcionam. Se tornar filho de Deus é o que Paulo está dizendo, que João também ensinou. A todos quantos o receberam, creram, entenderam, tiraram a conclusão, compreenderam a condição que estão vivendo, reconheceram que precisam do Senhor e do Salvador. Aí sim. Não é por religião. Os judeus achavam que seriam salvos por Abraão. Por Abraão. Claro que Deus tem uma promessa a Abraão, mas a promessa que Deus fez a Abraão, ela é maior do que os judeus pensam, porque ela vai abranger todos os homens. Abraão foi chamado judeu, Abraão foi chamado arameu, ele morava em Ur dos Caldeus. Ele é pai da nação judaica, mas foi chamado por graça. Saiu de Ur dos Caldeus, no meio da idolatria, no meio de uma civilização completamente politeísta, e ouviu a voz de Deus e saiu. Ele creu naquilo que Deus tinha dito para ele, naquilo que Deus tinha prometido para a vida dele, para a descendência, porque Deus tinha de plano para cumprir com a humanidade. Então Abraão sai e se submete à vontade de Deus. Isso é reconhecer, é depender, é necessitar de Deus. Não é como os judeus estavam fazendo, mesmo vivendo em pecado, mesmo fazendo coisas erradas, eles achavam que eles iriam ter paz. Muitas vezes o cativeiro veio porque eles estavam na idolatria, na perversidade, e achavam que Deus tinha a obrigação de livrá-los por Abraão. E Deus muitas vezes permitiu que os inimigos suplantassem eles, para que eles entendessem que as bênçãos de Deus, elas têm uma condição: se me obedecerem, se submeter a mim. Herdeiros. Os herdeiros de Deus, no nosso tempo que é a igreja, também passam por esse caminho. Os herdeiros. Ele começa a dizer no capítulo 15 que o pai é o lavrador, ele é a videira e nós somos as varas. A vara que não dá fruto é cortada, não se submete, não tem possibilidade de permanecer. Mas a vara que dá fruto, ele raspa, ele limpa para que dê mais frutos. Fala do caráter de Cristo em nós, da vida de Cristo em nós. Então, toda vara que está em Cristo, que não produz fruto, ela está se negando a manifestar aquilo que a árvore está dizendo que é. Bom, então nós temos que ter muita cautela com isso. Quando eu digo que sou discípulo de Jesus, que nasci na igreja e que sou pastor, ou sou um conhecedor, um historiador, alguma coisa na igreja, mas eu não frutifico, eu não vivo a vida de Deus, eu posso ser cortado. Aqui na nossa lição o autor coloca que a salvação ela não é perdida, né? No sentido de que ninguém pode nos arrancar da mão do Senhor, né? João 10,
eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, as ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém pode as arrebatar. Claro, Jesus nos salvou, ele nos salvou de verdade. Mas se eu não produzir o que Paulo vai trabalhar lá na frente, Gálatas capítulo 5 em diante, eu posso ficar fora porque eu estou voltando a rudimentos de religiosidade. Eu posso estar extinguindo o Espírito, como Paulo está dizendo em Efésios. Não extingais o Espírito de Deus. Isso, a gente tem que refletir sobre isso na nossa lição sobre os Gálatas. A gente olha para os Gálatas e temos que olhar para nós nos nossos dias. Eu posso estar sendo muito religioso, denominacional, mas pouco cristão, pouco discípulo, pouco imitador, pouco gerando Cristo de verdade para as pessoas que estão à minha volta. Essa é uma lição que nos confronta, é uma lição que nos desperta nesse tempo que nós estamos vivendo de tanta dificuldade. Então vamos caminhando para... nós lemos aqui o relacionamento com o Pai, não foi isso? Na nossa lição. Ele também fala uma coisa muito interessante. A gente vai caminhar para o quinto tópico, no capítulo 4, versículo 22. Ele vai começar a trabalhar a lição de que Abraão, Isaac, Sara e Agar, Ismael, são alegorias para que os Gálatas entendessem o que é ser filho de Deus, eleito, sobrenatural, do que é uma tentativa de ser filho de Deus por motivações humanas, que aparentemente seriam legais, seriam justificáveis, mas não é plano de Deus. São apenas alternativas que o homem está tentando para se salvar. Então vamos ver aí Gálatas capítulo 4, versículo 22. Vamos ler. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Continua. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com o Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. Até aí a gente vai ler. Então, aqui no nosso último tópico da lição, condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdade inequívoca promessa. Então, a promessa que Deus... Ele está trabalhando essa questão. A promessa que Deus fez a Abraão é a seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da tua terra que eu te mostrarei. 75 anos Abraão saiu. Gênesis 12. Gênesis 15, Deus faz um pacto, uma aliança, diz que vai dar um filho a Abraão. Abraão está esperando o filho. E aí, 75 anos, quando Abraão tinha 86 anos, essa promessa não se cumpriu. Então, conversando com Sara, a sua esposa, por meios legais, ele vai aceitar a ideia da esposa de gerar um filho com Agar, a escrava. Agar fica grávida, tem um problema com Sara, manda embora, ela foge, depois o anjo manda ela voltar, que o filho seria tratado. E aí nasceu o Ismael. Abraão ficou alegre, ficou feliz. A alternativa
mas havia uma promessa. Com 100 anos, 99 para 100 anos, Deus aparece a Abraão. Gênesis 18 diz, eu vou te dar um filho. Relembrando o que ele tinha dito. E agora falando para Sara, para que ela não duvidasse do que Deus estava dizendo. Com 101 anos, nasceu Isaac. Sorriso, alegria, felicidade, do que a promessa se cumpriu, quando não havia possibilidade, quando não havia recursos humanos, quando não havia nada. Eles geraram e nasceu o filho. É exatamente a condição da humanidade. O Ismael já estava no mundo, mas não era suficiente. É filho de Abraão com H, é a Jerusalém terrestre, é a lei, é a religião, que por um momento traz satisfação, traz o gozo, mas não pode, de maneira alguma, cumprir o plano perfeito de Deus. Foi o que Deus disse, é de ti que sairá com a tua mulher, com a tua esposa. Com 103 anos, agora Abraão tem que desmamar Isaac. E Isaac, ao sendo desmamado, ele começa agora a ser tratado, trabalhado para ser o herdeiro. E é exatamente isso que acontece. Porque Ismael começa a perseguir Isaac. Esse é o grande problema. É o problema que Paulo está explicando para a igreja da Galácia, para os judeus que se converteram, que entenderam, que sabem o judaísmo, e para os que não eram judeus, os gentios que se converteram. Que retornar para as práticas judaicas era retornar para a condição de Ismael, de imperfeito, que não tem parte. Eles receberam a graça, o sorriso, a felicidade do Isaac de Deus, que é sobrenatural, que é onde não havia possibilidade de salvação, foi, apareceu, nasceu. Milagre. Nós somos milagres, irmãos. Muitos de nós, muitas vezes na caminhada cristã, perde a simplicidade do Evangelho porque agrega muita coisa na vida. Os cursos, as experiências, os cargos, as coisas que já fez. Então a gente começa a, em vez de usar isso como experiências de agradecimento, de temor, de respeito, a gente coloca essas coisas como medalhas, missões cumpridas. A gente recebe as medalhas aqui na Terra e a gente muitas vezes quer ser visto como um grande homem de Deus, já fez muita coisa. A gente recebe isso. Claro que os elogios são importantes, irmãos, o reconhecimento. Estou dizendo quando essas coisas suplantam a graça de Deus, quando nós desejamos isso, quando nós esquecemos que nós estávamos perdidos e foi Ele que nos alcançou. Foi Ele que mudou a nossa história. Então ele está dizendo aqui, promessa verdadeira e que não há equívoco. Deus não se engana. O homem só será salvo através de Jesus Cristo. O homem só será salvo se submeter ao seu Senhor Jesus. O homem só será salvo se ele tiver o penhor nele, que é o Espírito Santo habitando nele, que é a marca, é o selo, o Espírito nele, e o valor do Espírito dentro dele, que é o início da riqueza. Nesses vasos de barro foi colocada uma riqueza. Então, o que a Escritura diz? Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. A Jerusalém celestial não é como a Jerusalém do Apocalipse, que é uma cidade que nos parece que é geográfica. Não, a Jerusalém celestial que ele está dizendo, que é o centro da adoração, agora é a liberdade que temos de adorar, de se relacionar. Por isso que ele vai dizer para a mulher samaritana, que tinha a sua religião, tinha os seus problemas, mulher, chegará o dia que nem aqui, nem em Jerusalém, vai ser um lugar de adoração, porque Deus procura os tais que o adoram, e adoram em espírito e em verdade. Esses tais, chegou o tempo porque Ele, Jesus, vai conceder essa bênção, essa vitória.
Então chegamos aqui ao final da nossa lição, que foi proposta para nós. A nova condição de salvos só pode estar na pessoa de Jesus. Ele agora é colocado, como o Vitor leu aqui em Efésios, capítulo 1, predestinados nele, a herança dele, na riqueza dele, que se trabalha, que é a igreja, o corpo místico, onde nós temos vida e onde nós frutificamos. Não existe cristianismo sem frutificação. Claro que nós somos limitados, mas nós devemos nos esforçar em Cristo. Como ele vai trabalhar mais à frente, a próxima lição já está caminhando para o fruto do Espírito. Então, ele está dizendo que as obras da carne são prostituição, lascívia, contendas, guerras, pelejas, essa é a natureza humana. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé. Isso é o caráter, isso é a natureza de Jesus, isso é o fruto, isso que manifesta os filhos de Deus. Paulo faz o contraste. Os filhos de Deus se manifestam é fé, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São isso. É isso que vai levar o homem a ter a nova condição de salvo. Primeiro, por Jesus, pelo mérito de Jesus, predestinado em Jesus, uma nova vida em Jesus, uma nova história em Jesus, e vivendo, levando a mensagem do Evangelho para todos aqueles que precisam desta salvação. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu acredito que ao ler o capítulo 4 de Gálatas, os irmãos vão ter muitas outras maneiras de se aprofundar no texto, que foi apenas uma breve aula. Temos aí 50 minutos de aula. Deus abençoe a todos. A próxima lição vai estar na liberdade cristã. Quem vai ministrar essa aula também vai ter grande oportunidade aí de manifestar, essa grande maravilha da liberdade cristã, como Deus é bom para nós. Então Deus abençoe os irmãos. Meditem nessa lição. Foi de grande valia para nós também. Fiquem na paz e até a próxima.